Pessoal, hoje eu estou muito, mas muito feliz. Eu quero compartilhar essa felicidade com todos vocês, porque lembra do curso do Essência Sistêmica que eu gravei ao vivo e fiz a promoção para os obreiros do bem? Pois ok, eu vou dar já um feedback. Quem comprou vai receber esse feedback direto lá dos obreiros do bem, e eu vou dizer o que é que aconteceu. O que aconteceu é que nós conseguimos, cadê? 115 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e mais 3.000 marmitas para moradores de rua. Pessoal, agradeço profundamente todo mundo que comprou o Essência Sistêmica para fazer parte desse momento, e todos nós estamos fazendo algo para ajudar as pessoas menos favorecidas. E por isso que eu abri aquele curso, eu fiz daquele jeito para puxar todo mundo. Então tá aqui, ó, 115 cestas básicas para famílias vulneráveis e mais 3.000 marmitas para moradores de rua. Vocês têm noção do que é isso? Eu, sinceramente, estou extremamente feliz com tudo isso e agradeço a você que participou também desse grande projeto, ok? Então, amor ágape, vamos ajudar as pessoas. É possível? É? Bom, então tá aqui, o pessoal dos Semeadores do Bem entrou em contato, extremamente felizes com essa doação, extremamente, foi inesperado para eles, agradeceram muito, estão querendo a minha presença ao vivo lá, a presença de toda a equipe, mas é claro que isso aí é só depois, quando a coisa mudar, né? Bom, hoje nós dando continuidade à nossa 7ª aula da prática sistêmica, e hoje eu vou falar das 4 etapas da constelação estruturada estratégica do consciência sistêmica. A constelação estruturada estratégica, então já venho contando para vocês a história da constelação, como é que foi desenvolvendo, e aqui, qual é o tipo de trabalho de constelação que eu faço aqui no consciência sistêmica, que eu acabei desenvolvendo. O que eu fiz? Eu integrei uma série de conhecimentos que eu tenho, tanto da psicossomática, da psicoterapia corporal, e que ajudaram demais a, vou falar assim, a potencializar a ferramenta da constelação sistêmica. E o que eu fiz? Eu coloquei essa constelação estruturada estratégica assim, se você souber fazer esse tipo de constelação, você consegue fazer qualquer tipo de constelação, qualquer movimento da alma, movimento de espírito, o que você quiser, porque se você tiver essa compreensão e essa forma de trabalhar, você vai se dar bem em qualquer tipo, em qualquer área que você for. Então, se você for, por exemplo, na parte da saúde, da medicina, da pedagogia, da justiça, trabalhar com família, com certeza você vai se dar bem. Por quê? Porque ela foi feita exatamente para isso. Então, quando você for fazer, você vai ver que aquilo é sério, tem parâmetros, como as coisas funcionam, não é um me parece, eu acho, eu senti alguma coisa. Você vai ver, quem já trabalha sabe muito bem dos resultados, ok? E aí eu vou falar, a partir dessa você faz todas as outras, mas quem aprendeu a fazer constelação, por exemplo, só novas constelações, movimentos da alma, etc., vai ter sérios problemas para trabalhar, por exemplo, com justiça, com constelação individual, porque essas outras dinâmicas são mais dinâmicas de grupo, ok? E para trabalhar individualmente, tem algumas normas, algumas dicas, um roteiro que você deve seguir que vai ajudar demais para você ter bons resultados, tá? Bom, então vamos lá. Eu lembro que tem uma frase do Aristóteles que eu peguei aqui, que ele fala assim, o melhor médico é aquele que recebe os que foram desenganados por todos os outros. Eu estou colocando isso aqui porque frequentemente eu recebo gente de tudo quanto é lugar, já passou por tudo quanto é canto, para poder olhar para essa dinâmica e ver o que está acontecendo. E felizmente eu consigo bons resultados. Não sou o salvador do mundo, não é nada disso, mas para mergulhar nisso aqui, eu estou falando assim, se você realmente entender essa técnica e trabalhar, você vai conseguir ótimos resultados. Aí você vai ver
E eu vou ter uma aula aqui nessa prática sistêmica que eu vou falar qual é a diferença de ter bons resultados, tá? Mas isso eu vou colocar lá na frente. Mas é algo de você saber. Se você trabalhar com seriedade, com o pé no chão, sabendo o que você está fazendo, tendo base teórica, experiência prática e está norteado por um caminho adequado, pode ter certeza que você vai ter bom resultado. Mas vamos lá, eu coloco a constelação estruturada estratégica em 4 etapas, 4 fases. A primeira fase é a investigação diagnóstica, é a relação do cliente com o constelador, e ali eu vou fazer uma investigação diagnóstica e depois eu vou para a segunda fase. A segunda fase é a pesquisa da dinâmica sistêmica. É onde eu vou escolher os elementos e pedir para montar a constelação e começar a investigar sistemicamente o que está acontecendo com esse cliente e nos subsistemas e sistemas que ele pertence, ok? Aí vem a terceira fase. A terceira fase é descobrir isto. Lembra que eu sempre falo isso? Então ele vem com as queixas dele, aí eu vou investigar como é que essas queixas, onde elas estão conectadas, para depois descobrir o quê? Identificar a origem do verdadeiro problema, a origem do problema sistêmico. Então é aqui, nessa fase, que eu vou descobrir isso aqui. Tá, e Fernando, e qual é a quarta fase? A quarta fase é a fase da solução sistêmica. Solução. Então tem essas etapas. É como um tratamento médico. Você vai, ele faz um diagnóstico, ele te examina, começa a investigar, pedir exames até descobrir qual é o problema e aí vem o tratamento, ok? Então tem começo, tem meio e tem fim. Eu não deixo o cliente no ar falando assim, ah, sua alma já viu o que tinha que ver. Não, eu não faço isso. Não faço, sabe por quê? Porque não dá resultado. Porque a pessoa, quando não está com uma dinâmica sistêmica, não está num nível de ampliação, ele fica mais perdido do que encontrado. Ele não se encontra, ele fica, a cabeça dele fica a mil e ele não consegue ver nada. Por que eu estou falando isso? Porque eu já recebi um monte de pessoas que já passaram por essas constelações e ficaram meio, às vezes até piores do que entraram, porque a cabeça começou a delirar em cima do que viu, e aí começa a ter um monte de sentimento de culpa, porque aquilo, porque fez, porque não fez. Nossa Senhora! E eu não faço isso, ok? Por que eu não faço? Prática, resultado, experiência. Eu não fico divagando e jogando assim, e depois vamos ver o que acontece. Não faço isso. Então eu sigo até um roteiro que eu venho desde a medicina, eu trago isso aqui. Então a primeira fase é anamnese. Na primeira fase, o que acontece? Vem o cliente. O que ele precisa ter? Dica fundamental, ele tem que ter uma queixa. Se ele não tiver queixa, provavelmente a coisa não vai andar. Ah, eu vim aqui para me conhecer melhor e para... Ih, esquece. Esse aqui é fria. Se você começar a entrar numa dinâmica dessa, você vai dançar. Tem que ter uma queixa, e tem que ter uma queixa que tenha energia, tenha força. Se for uma coisa, eu vim aqui só para dar uma olhadinha, eu só quero ver como é que... eu vim aqui para ver como é que tá o meu marido e a minha mulher. Xeretar a vida dos outros. Xeretar, como é que... Eu quero saber o que está acontecendo com meu filho, faz aí para eu ver como é que ele tá. Nada disso, o trabalho é sempre com o cliente. A dinâmica do cliente, porque o que ele vai colocar na constelação é a visão dele, é o campo dele. Então eu posso, eu vim aqui que eu quero saber se a minha mulher tem amante ou não. Se ela, então eu vou fazer aqui. Então você faz para mim? Então põe ela aí. Sabe o que vai acontecer? Quando eu cliente posicionar, eu estou posicionando a pessoa que eu estou identificando a minha esposa. Eu identifico a minha esposa com alguma outra coisa. Então quando eu posiciono, eu não estou posicionando ela, estou posicionando com quem eu estou identificando a minha mulher. Aí vai aparecer um monte de coisas lá, e eu falo, tá vendo? Minha mulher é assim. Não, o que eu posicionei lá é o que eu enxergo nela, não o que ela é. Por isso, não se faz constelação de outra pessoa. Eu vim aqui fazer constelação de alguém. Sinto muito, isso realmente não funciona, mas tá cheio de gente que gosta de xeretar, de querer saber, mas é que eu sou Salvador, eu quero saber como é que tá o problema de todo mundo. Não funciona, só vou dar uma dica, não funciona, tá? Aí você vai ver quais são os objetivos e qual é a motivação dessa pessoa de fazer a constelação.
Se ela tiver, quanto mais ela tiver conectada com o problema e leva a sério, tem força, tem energia, maior a chance de ter um bom resultado. Caso contrário, sinto muito, você vai se arrebentar como profissional para tentar puxar alguma coisa, empurrar. A energia tem que vir do cliente. Eu conduzo a energia, mas eu não posso colocar a energia. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai sair arrebentado e não vai dar certo. Você vai dar uma de salvador querendo resolver as coisas. O compromisso é do cliente. Eu ajudo o cliente. Eu tenho a minha parte e o cliente tem a parte dele, tá? Mas aí, eu vou fazer o quê? Veja, qual é o grande objetivo, a queixa, o objetivo que ele tem que fazer e a grande motivação que ele tem. Ver se aquilo tem força. E aí eu vou começar a investigar. Bom, eu tenho vários recursos como terapeuta que eu agrego na constelação. Eu sou terapeuta corporal, então o corpo do cliente já me conta a história dele. Eu olho para ele, eu já entendi um monte de coisa que está acontecendo com ele. Aí ele vai falar dele, aí eu observo o corpo. Aí de repente ele fala uma coisa aqui da mente dele que está desconectada do corpo. O corpo fala outra coisa. Adivinhe quem eu acredito? É claro que é no corpo, né? É claro, é óbvio, né? Então eu começo a ver a dinâmica do corpo. O corpo me fala, eu faço leitura corporal. Mas independente disso, eu vou começar a fazer perguntas. E essas perguntas é para quê? Se você assistiu Essência Sistêmica, se você vem me acompanhando, o que eu vou ver? Eu vou ver em que fase de evolução essa pessoa está. Que tipo de amor ela tem, que ciclo de vida ela está parada, onde ela travou que não avança. Porque se você travar num ciclo, o que vai acontecer é que os problemas que acontecem aqui nesse ciclo, a solução é ir para o próximo, ele precisa avançar para o próximo ciclo. Se ele não avançar, os problemas só crescem, é a mesma energia, mas cresce o problema. Essa energia é para ultrapassar. E se não ultrapassou, o que é que está impedindo de ultrapassar? Está entendendo essa dinâmica? Isso aqui é fundamental, isso aqui é importantíssimo. Então eu estou vendo aonde ele está, que fase de vida ele está. Você casou? Não. Saiu da casa dos pais? Não. Ah, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Minha mãe. Já vi que fase que está, lá na primeira. Aonde essa pessoa está? Ah, eu trabalho, tenho minha família, tenho isso. Opa, onde você está? Em que fase? Então eu vou fazer uma série de diagnósticos, vou fazer hipóteses diagnósticas. Aí eu vou observar que tipo de onde ele está, que tipo de emaranhamento ele tem, só pela dinâmica que ele está contando. Eu já estou aqui dentro da visão sistêmica, percepção sistêmica, eu já estou sacando a dinâmica que está vindo aqui, tá? E o corpo dele, para mim, ajuda demais, porque eu também vou utilizando a linguagem corporal dele. O que eu vejo também, os modelos que ele teve no passado, os referenciais que ele carrega hoje. O que é o certo, o que ele vê, essas informações que ele fica falando, de onde vieram essas informações. Aí eu pergunto sobre uma série de funções. O que é casamento, para que casou? O que é ser mãe, o que é ser pai, o que foi lá atrás, o que você vai fazer com seus filhos, se você casou ou não. O que é família, como é que é a sua família, como é que é a relação entre pai e mãe, a relação que você teve de modelo de casal, foi saudável, não foi, um monte de coisa. Aí o que eu estou vendo? Eu estou fazendo uma análise do sistema que ele veio, de onde ele veio e que referenciais ele carrega, até para ver quais são os referenciais saudáveis e doentios. Isso aqui dá dicas fundamentais. E aí eu vou perguntar dados importantes. Quando eu percebo alguma dinâmica, eu vou perguntar. Se eu percebo que tem uma dinâmica de exclusão, aí eu pergunto, tem alguém que foi excluído? Teve algum aborto? Teve alguma história, teve alguma tragédia, teve alguma dinâmica, aí eu vou perguntando dados. E eu sei que o cliente mente, sei. Porque eu também, quando era cliente, eu também tinha coisas que me perguntavam, eu não sabia, sinceramente eu não sabia. E foi impressionante quando comecei a descobrir essas histórias. Isso é muito comum. Você faz a constelação, você pergunta para o cliente, não, na minha família não teve nenhum aborto, não, na minha família não teve nada disso, não, na minha família... É interessante, depois da constelação, as coisas parecem que brotam assim. Tem casos que vem assim, fala, não teve nenhum aborto, não teve nenhum. Tiveram 9, Fernando, você acredita que minha mãe fez 9 abortos, eu não sabia. Porque aí ela começou a descobrir, perguntar, nossa, aí as coisas... E aparecia na constelação. Aí o pessoal fala, não é. Frequentemente que aparece na constelação,
É o que a pessoa não enxerga, são segredos. É impressionante o poder da constelação, tá? Mas eu vou ver que dados a pessoa tem, como é que ela interpreta, de onde veio essa informação, se ela realmente viu, se veio só da mãe, só do pai, como é que veio, para que foi falado, o que é realidade, o que é interpretação de realidade. Tudo aquilo que eu fui ensinando lá na ciência sistêmica, eu aplico o tempo todo. Quem já me viu trabalhando sabe disso. E aí eu observo respostas, eu faço muitas perguntas. As perguntas é para tirar o indivíduo da zona de conforto. Eu pergunto coisas que ele não está habituado a ver. Isso é implantar perguntas, faz parte da técnica. Muitas perguntas que eu faço, o cliente sai com essa pergunta para a vida. E isso aqui muitas vezes já tem efeito terapêutico, tá? Mas eu vou perguntando, tiro o indivíduo daquele lugar que ele está acostumado a ver. Eu começo a mostrar ângulos diferentes daquilo que ele está vendo. Para quê? Para ele começar a ampliar a consciência e começar a perceber que aquilo que ele está vendo, muitas vezes, primeiro, é falso, é implantado, é uma coisa que ele deduziu, mas não é verdade. O que eu estou procurando? A realidade. A realidade. Eu vejo a interpretação dele, eu estou buscando aquilo que é o mais próximo da realidade, tá? E aí eu vou vendo, a dinâmica sistêmica me mostra uma série de traumas e problemas que ele passou e assim por diante. E isso aqui... Isso vai me mostrando a dinâmica, ele não enxerga, mas aí eu começo a mostrar. E frequentemente na fase da anamnese, se eu fizer uma boa anamnese, sinceramente, eu tenho noção do que vai acontecer na constelação. Por quê? Porque eu estou procurando isso aqui, não estou? Então assim, eu venho pela leitura corporal, eu venho pela linguagem da doença, da psicossomática e a constelação. E todos me mostram a mesma coisa. Se eu souber fazer um bom diagnóstico aqui, quando vem a constelação e monta a constelação, sinceramente não é uma grande surpresa, é só uma constatação. Frequentemente aquilo que eu já fiz, a hipótese diagnóstica, aparece na constelação. Eu faço muito isso em grupo de constelação, começo a mostrar para o grupo, falar, imagina o que vai acontecer, ó, o que vocês estão vendo aqui, quer ver o que vai acontecer na constelação? Aí chega na constelação, aparece. Entendeu? A constelação não é uma coisa mágica que não vem do nada. Não, ela é óbvia. Por incrível que pareça, ela é óbvia. Se você tiver uma visão sistêmica. Então, nessa fase, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo as perguntas, eu observo onde a pessoa tem defesas, que tipo de defesa ela usa, se é mental, se é emocional, se é corporal, como é que ela lida com tudo isso? Caras, bocas, expressões faciais, expressões corporais, foge da pergunta, começa a defender mãe, pai, começa a funcionar, desvia da pergunta, muda de assunto. Tudo isso aqui são dicas fundamentais para eu poder entender o que está acontecendo. Então estou vendo resistências, contestações, transferências negativas, começa. Só que aí eu vou fazendo hipóteses. E aí tem uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que eu adoro, que ele fala assim, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E é exatamente isso que eu faço, eu escuto o que não é falado. E tem pessoas que só ficam no blá blá blá, eu escuto o que não é falado, aquilo que não é falado grita no meu ouvido. Faz assim, ó, pá, aparece. Como aquilo que não é falado? O tom de voz, o jeito, expressões corporais, dramalhões que a pessoa faz ou não faz, desvios, tudo isso aqui é uma comunicação impressionante. Se você souber utilizar, você vai conquistar um monte de informações importantes para fazer o diagnóstico. A questão é que a maioria só fica presa no blá 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 verbal, no discurso verbal. E aí depois não sabem por que não conseguem fazer diagnóstico, tá? Bom, e quem a pessoa, só para ter uma ideia, tem uma frase do Albert Camus, ele escreveu um negócio que é muito interessante, uma frase que ele fala assim, você é a soma de todas as suas escolhas. Então aquilo que você escolhe, e aí eu vou colocar uma coisa, as nossas escolhas frequentemente não são nossas. Só para pegar essa frase, as nossas escolhas frequentemente é seguir o emaranhamento sistêmico. Eu acho que sou eu. Sinto muito. Quando você começa a trabalhar com sistema, você começa a ver que o tal do eu escolho, eu sinto, eu penso, eu faço, esse eu é uma falsidade, ok? Então eu vou pegar essa frase e vou falar assim, você não é a soma de todas as suas escolhas. Você hoje é a soma
escolhas que você teve, conscientes e inconscientes. Adivinha, a maioria das escolhas que você fez foi o quê? É só você ver e você se pergunta assim, como é que eu parei nesse lugar? Como é que eu vim parar aqui? Ah, adivinha como é que você foi parar nesse lugar? Mas eu não queria nada disso. Fernando, você entendeu, Fernando? Eu não queria isso. Fernando, olha, o que você quer é uma coisa, mas o que você decidiu e fez, quem é que fez? Ah, não sei, veio de algum lugar. Um ser estranho que está dentro de você que direciona. Quem é o motorista da sua vida? É você, a sua mente? Geralmente não, né? Então aqui, primeira fase é essa. Na segunda fase, eu vou escolher os elementos que eu vou colocar na constelação. Então eu vou fazer o quê? A pesquisa da dinâmica sistêmica. Nessa pesquisa, então eu tenho noção de que elementos eu vou colocar, que subsistemas e sistemas eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar começando pela família de origem, começando pela família atual. Se é uma doença, eu posso colocar o indivíduo em relação à doença. Tem várias possibilidades, não tem a certa, mas tem algumas dinâmicas, dependendo do que você vai trabalhar, tem umas dicas fundamentais do que você vai colocando. E uma regra, menos é mais. Tem gente que adora enfiar um monte de elementos lá, depois se perde com tanta informação que tem lá. Menos é mais. E frequentemente eu vou colocando, de repente eu tiro um monte de elementos, deixo só um subsistema que me interessa mais. Aí tem gente, mas Fernando, pode fazer isso? Ué, claro que pode. Você está fazendo é que nem um microscópio. Você vai lá e põe um zoom maior naquela relação. Mas eu sei que aquela relação tem a ver com as outras. Então eu foco, eu coloco na relação com as outras. Isso aqui são dinâmicas técnicas que a prática vai ensinando. E aí o que vai acontecer? Eu vou identificar as dinâmicas sistêmicas que tem lá. Se precisar, eu coloco novos elementos para pesquisar, me dá dicas do que eu devo aprofundar ainda mais quando vejo aquela dinâmica sistêmica. Está caminhando em relação àquelas hipóteses, estão vindo algumas informações diferentes que são importantes e eu ainda não peguei. Aqui está reforçando ainda mais a parte do diagnóstico. E o grande objetivo que é? O grande objetivo é encontrar o que está aqui atrás. Aí você identifica qual é o problema que está oculto por trás de tanto sofrimento e problemas secundários e terciários. Aí você encontra o problema primário. E frequentemente quando você mostra o problema para o cliente, ele fala, não é isso, não pode ser. Ué, se ele fez de tudo, a vida dele, para esconder esse problema, você acha que a hora que você mostra, ele vai falar assim, é isso mesmo, verdade, nossa, Fernando, não. Frequentemente, quando você começa a mexer no problema, vai ter uma resistência para entrar. Aliás, quando tem a resistência, já é uma dica que é por ali. Então fica assim, aonde está a dor? Onde eu vejo ele tentando escapar da dor, me mostra que é ali que eu tenho que ir. E é interessante que coloca a dinâmica, a pessoa faz naturalmente uma rejeição, uma visão, não concordo, não é isso, e de repente faz uma coisa, nossa, é exatamente isso. É impressionante, é um salto. A pessoa começa a ganhar consciência que aquilo foi ficando de um tal jeito, e se você souber trabalhar para ir ampliando a consciência dele, e se você vai trabalhando para ele sentir que você sabe o que você está fazendo, isso ajuda demais. Mas isso aí é tema para outra aula. Aí, dentro dessa dinâmica, eu descubro aonde está o problema. E aí ajuda o cliente a ter consciência daquele problema, a dor que está acontecendo lá. E como todo sistema, de repente é um segredo familiar, é um assassinato, é um aborto, é um monte de coisas que estão escondidas lá, que aí você descobre o que está acontecendo. Descobriu. E aí o que você vai fazer? Quando você descobre tudo isso aqui, você vai fazer o quê? A solução. E aí lembra, se você não descobrir isso aqui, tem uma frase do Jung que eu uso muito, que a Carla até dizia que era minha, mas não é, que é assim, a sombra não revelada vira destino. Então aquilo que está na sombra, aquilo que eu não enxergo, é o que vai acontecer com a minha vida, é o que vai acontecer com a sua vida. Então você esconde. E é interessante, tem uma frase do budismo que ele fala assim, a mentira pode ser boa no presente, pode ajudar o presente, mas vai arruinar o seu futuro. Interessante, se você vive uma mentira, aparentemente você está confortável nesse presente escondendo o passado, mas com certeza vai arruinar o futuro. Por quê? Porque aquilo vai chegar até você, querendo ou não.
Então você vai ver pela frente tudo aquilo que o sistema não viu. E às vezes, coisas que a família não viu lá atrás. Mas você, como faz parte da família, você vai enxergar. Você vai estar conectado. Isso é o tal do emaranhamento, fidelidade oculta, tá? E aí tem essa fase, quando você olha para essa dinâmica, você vai o quê? Entrar na sombra, entrar num lugar onde o cliente escondeu a vida inteira, porque aquilo era um monte de dor. E é ali que precisa. O segredo do resultado é você entrar na sombra, entender o que está escondido e por que está escondido. O sistema escondeu, meus pais esconderam, as coisas não aparecem, mas eu estou conectado. E se eu amplio a consciência, o Hellinger coloca uma frase assim, a família, se ela não ficar atenta, ela vai repetindo os emaranhamentos como se fosse uma maldição, até que um dos elementos ganhe consciência e leve a família de volta para o caminho saudável. Se não, você fica fiel aos problemas e vai se enroscar carregando problemas que você nem sabe o que é, carrega um monte de coisa, você não vai ter condição de resolver e daqui a pouco você vai para o lado doentio de novo da vida e não entendeu por que fez isso. Fidelidade oculta carregando. Tomou consciência, viu qual é o problema, sem julgamento, aí você vai para a solução. E na solução eu utilizo alguns recursos que são característicos aqui da consciência sistêmica, que eu coloquei aqui, que praticamente eu não enxergo nas outras constelações. Quem fica olhando, quem vem ver a minha forma de trabalhar, leva um susto, falando, gente, mas como é que é isso? Você trabalha com o lado criança e adulto? Sim. Isso fica muito nítido ver qual é a visão da criança e qual é a visão do adulto. Isso aqui eu trouxe do Grodeck, lá da psicossomática. E isso aqui é assim, a visão que você tem da sua família, de adulto ou de criança. Por exemplo, quem casa, o seu adulto ou sua criança? Quem toma a decisão, seu adulto ou sua criança? Se você está na dinâmica de criança, você está preso na dinâmica da família de origem e não consegue escapar. Se você é adulto, você consegue entender o problema, cuidar da sua criança e levar a sua criança, tira do trauma e vai para outro lugar. Quem soluciona o problema é o adulto. Então, assim, como regra, eu sempre trabalho com o lado adulto do cliente. Se ele vai para o lado criança, eu trago ele de volta para o adulto. Porque se eu cair na armadilha e aceitar que ele é criancinha ou deixar ele criancinha, não vai ter resultado essa constelação, tá? Pode ter certeza disso, tá? E aí eu estou sempre trazendo, porque na solução é o adulto vai ver, e aí o que o adulto vai fazer? Primeiro o adulto vai cuidar da própria criança e se tornar o quê? Pai e mãe da própria criança. O adulto vai olhar para a história do passado e vai ver os problemas. A criança não conseguia ver, o adulto consegue. E quando ele vê sem julgamento. E ele aceita a família e os problemas que a família tem. Aceita. E aí ele vai fazer um mecanismo que também é típico aqui da consciência sistêmica. Eu sempre acho ferramentas para trabalhar com isso. Essa história da criança e do adulto é uma ferramenta. O Abhaya Mudra, que é isso aqui. A criança é assim, ou pega tudo ou não pega nada. O adulto, eu vou pegar o que é saudável e dar por distância no que é doentio. Eu vou absorver o que é bom, aquilo que foi função materna e paterna dos meus pais, eu absorvo. As maluquices que aqueles seres humanos carregam, eu deixo com eles. O que eu estou fazendo? Por amor a eles, por amor à família, eu pego só o que é saudável. O doentio eu deixo lá. Então existem algumas técnicas, algumas ferramentas que ajudam demais na solução, como frases também. As frases, elas ajudam e muito nas soluções. Ajuda para fazer diagnóstico e ajuda para fazer solução. Tanto é, eu usei tantas frases, o pessoal ficava admirado com as frases que eu ia colocando, que eles queriam decorar a frase. Não é questão de decorar a frase, é você entender naquela dinâmica qual é a frase que vem. Tanto é que me pressionaram tanto, e principalmente foi a Carla, que ela adorava as frases e queria fazer um livro de frases. E aí surgiu isso aqui, ó, as cartas sistêmicas. E tem as cartas, eu fiz tantas frases que tiveram que fazer dois. Um com as mais comuns, as mais essenciais, básicas, e outro a avançada. A avançada qual que é? Essa aqui. E essa aqui. Aqui tem várias cartas, por exemplo, olha só o que virou. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um negócio desse, mas impressionaram tanto. E aqui tem as várias cartas aqui, ó, que tem a ver com as fases, ó. Cada fase tem uma cor diferente.
E aqui, o que tem aqui são reflexões e perguntas que ajudam demais. Eu faço isso, para mim, seria o profissional cada dia olhar para isso e fazer uma reflexão em cima disso. Internalizar tudo isso aqui, porque a hora que ele vai fazer a constelação, isso aqui salta aos olhos, assim, ou vem à mente, né? Então aqui, por exemplo, essa aqui é uma carta de solução sistêmica. Essa aqui é a solução. Opa, tá aqui, solução sistêmica. E aqui, por exemplo, algumas reflexões ou perguntas, e aí, ou frases. Hoje, como adulto, eu posso ver a realidade e aceitar você e a nossa família da forma como realmente são. Se você tem isso aqui dentro que brota naturalmente, você utiliza. Então aqui tem várias, aqui tem um monte de frases de várias etapas. São perguntas, são reflexões. Então, tudo isso aqui é essencial, tudo isso aqui é excelente para o trabalho de constelação. E aí, mais uma ferramenta de trabalho. Eu estou sempre vendo quais são as ferramentas para deixar a coisa mais fácil, mais simples de compreensão, mas sempre com um objetivo de aprofundar e ver lá dentro o que eu posso fazer para ajudar a pessoa. E aí, para terminar, que eu já estou em cima da hora, já está na hora. Tem uma frase do Buda em relação a frases. Ele fala assim: as palavras têm o poder de ferir e de sarar. Quando elas são boas, têm o poder de mudar o mundo. E se você souber trabalhar com frases que estejam conectadas com a essência do trabalho, você vai ver o resultado que vai colocar lá. Tem frase que eu coloco para o cliente que ele nunca mais esquece na vida. Depois ele fala assim: nossa, Fernando, você falou uma coisa para mim, você lembra? Tanta coisa eu falo, mas ele fala assim: aquilo mudou a minha vida. É impressionante o poder das palavras, das frases, quando elas realmente estão conectadas com a alma naquela dinâmica. Faz a pessoa integrar com a realidade e dar um colorido diferente. Quando você começa a trabalhar, aquilo dá... São ferramentas que a pessoa pode ter dentro da consciência para lidar com essa história, tá? E aí tem uma frase do Alan Watts, que é um filósofo, ele é inglês, ele morou lá nos Estados Unidos, que ele fala uma frase interessante, ele fala assim: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Toda constelação, no fundo, é uma morte. Por isso que é dolorido. Mas é uma morte daquilo que você está preso na sua ilusão para nascer para a realidade. E é interessante, aí o final da constelação sou eu colocando as leis em ordem dentro do sistema. E aí a pessoa pode ver que a hora que as leis entram em ordem, a sensação da constelação, o fluxo de amor saudável que tem lá é inesquecível. Aí fala: ok, você viu? É isso aqui. E aí você escolhe, é esse o caminho que você pode seguir, mostrei as etapas, ou você ficar preso naquela dinâmica. E aí, sempre a mudança é por amor. Amor adulto a si mesmo e à família. Ok? Bom, essas são as 4 etapas da constelação. E aí, vamos para as perguntas? Então vamos. Tem gente perguntando onde é que compra as cartas? Lá no Ibrax. É só entrar no site lá do consciênciasistêmica.com.br ou Fernando Freitas CS, tá? Aqui a Lara está dizendo assim: sou constelador e com seu curso de corpo e consciência está me ajudando muito. Com certeza que você vai integrar isso aqui. A hora que você integra ferramentas, assim, sucesso. Quanto mais ferramentas você tem para trabalhar, isso vai te diferenciar do mercado. É óbvio, pô. Se você for igual a todo mundo, sinto muito. Por que alguém vai te procurar, tá? Aqui, vamos colocar assim, a Gláucia fala assim: meu racional é muito lento devido à opressão da minha mãe. É interessante porque isso aqui é uma crença limitante. Por exemplo, quando eu falo assim, meu racional é muito lento por causa da opressão da minha mãe, eu vou fazer uma pergunta: você é adulta ou você é criança? Você está no mundo adulto ou no mundo da criança? E que importância você ainda está dando para essa opressão da sua mãe? E se essa mulher que está te oprimindo, eu vou falar, essa mulher que te oprime é sua mãe? Não. A sua mãe cuida de você, dá as suas necessidades básicas, estimula você a ser independente. Essa é sua mãe. Agora, a mulher doente, com um monte de problemas,
E que deposita esses problemas nos filhos não é a mãe, é uma mulher doente. Por isso, tem que fazer uma divisão muito grande, uma discriminação muito grande. O que é mãe? Mãe é função, não é gente. A função mãe eu pego e coloco no meu coração. As doenças que aquela mulher que eu chamo de mãe, as doenças que ela tem e do pai também, não é meu pai, minha mãe. Isso aqui é fundamental. Se não, mas é a minha mãe. Não é a mãe, é uma mulher doente que precisava se tratar. E aí cabe a você alimentar a doença ou colocar distância dela. Bom, aí você vai saber o que vai fazer, entendeu? Interessante aqui, a Margareth colocou um tema assim: todo aborto e bebê que nasce e morre são considerados excluídos? Não, o excluído é se o sistema exclui. Agora, se a criança morreu, teve um aborto, mas ele existe no coração dos pais com amor e na família, isso não é exclusão. Não é o fato de morrer. O morrer em si não é o problema. É o que a pessoa faz. Se faz um luto adequado e internaliza. Se ela continua lá e tem o lugar dela, ela tem a função, esse é o primeiro, segundo, terceiro filho, pronto. Isso não é exclusão. Exclusão é quando eu coloco fora como assim, não existe, não quero ver, aí é uma rejeição até. Aí sim é exclusão. Então tem que tomar cuidado, por isso assim, quando você vai avaliar as leis dos sistemas, você vai observar. Não é o fato de ter morrido, é você, por exemplo, morreu e faz de conta, não, nem quero ver, sumiu, não vou nem pensar mais. Não vou pensar nisso porque me dói muito, então eu não vou entrar em contato, não se fala mais sobre isso. Aí é exclusão. Aí é exclusão. Agora, se for assim, eu tenho 2 filhos, pronto, mas só conheço um. O primeiro filho foi um aborto. Teve um aborto. Infelizmente, ele não pôde ficar aqui, mas ele está vivo no meu coração. E eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Tem esse aqui e tem o outro. Se eu não vejo o outro, eu vou acabar identificando o que está aqui com o outro que morreu. E aí vai dar problema com essa criança, porque essa criança vai ter que ser ele mesmo e o outro que não existe. Isso aí é uma identificação. Quando você trabalha com sistêmica, você começa a ver esse tipo de dinâmica. É uma das origens dos problemas que as pessoas não querem ver, tá? O Alex aqui, tem algum grupo de profissionais em terapia para eu participar? Para os alunos, meus alunos, eles têm a comunidade exclusiva, que são minhas. Eu faço na quarta-feira, sempre tem um evento lá às 20 horas que eu trabalho com eles lá. Então, se você é profissional de alguma área, frequentemente nessa área tem um grupo. No meu grupo é o grupo da comunidade exclusiva, que é da consciência sistêmica. Então, todos os alunos que vêm para os meus cursos fazem parte. Então, no meu tem. Agora, em qualquer área, geralmente tem. Se você é profissional de alguma área, frequentemente tem um grupo que você... E, aliás, é excelente participar, tá? Excelente, tá bom? Alzires mora aqui no coração. Vamos lá. Olá, Fernando. E a mãe fazer a constelação de uma filha adulta, quando a mãe se julga culpada pelo embaraço na vida da filha? Isso não vai reverberar positivamente no sistema? Não. Depende do que ela vai fazer. Veja, eu vou fazer uma constelação da filha adulta. Eu não estou fazendo a constelação da filha. Estou fazendo uma constelação da minha filha. Eu não estou fazendo da filha, estou fazendo da minha filha. A minha relação com a filha. No fundo, a constelação é minha. Eu estou fazendo a minha constelação e vendo a relação que eu tenho com a minha filha. Então a constelação é minha, não é da filha. Deu para entender? A constelação é da cliente. Eu vim aqui para fazer uma constelação da minha filha, mas eu não estou aqui, entendeu? É só da minha filha. Ué, você não vai participar da constelação? É da filha? Não. A constelação é sua. E aí você vai ver o que aconteceu nessa relação com a filha. Como isso aconteceu e de onde você tirou essa dinâmica de maternagem que você colocou na sua filha. Isso sim, se ela fizer o trabalho dela pessoal, e ver o que aconteceu na relação com a filha e de onde veio tudo isso, e como ela pode ganhar consciência e mudar isso, aí sim isso vai ter um bom resultado. Mas quando fica assim, eu vou fazer constelação do outro, então eu vou ser um voyeur
um voyeur assistir. Eu vou ver de longe. Ah, o que aconteceu com o outro? Ah, é assim. Ah, eu vou mexer com o outro. Aliás, como constelador, eu sugiro, não faça. Não faça. Você vai cair em armadilha. Porque fica assim, eu quero ver o que está acontecendo com meu filho e com a minha filha. Para quê? Para depois eu poder manipular, para depois eu saber. E não adianta, porque quem vai colocar a constelação é a cliente, não é a filha. Aquilo que eu falei no início. Se é a cliente que vai colocar, então, por exemplo, eu vou lá num constelador, eu vou lá meio escondido, constelador, eu quero que você faça a constelação da minha mulher, sabe, assim, é que eu estou muito interessado, porque eu quero um amor profundo com ela, então quero que você faça a constelação dela. Aliás, põe o ex-marido dela também, põe assim, para eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo. Você acha que isso aí vai ser uma constelação que vai resolver alguma coisa? Não, isso aí é xeretice. Se é isso, eu estou falando assim, mesmo por maior boa vontade do mundo, não funciona. O que você tem que fazer? Vai fazer a sua constelação. Porque o campo que eu vou colocar é o meu campo, não é o da minha mulher. É o campo que eu estou colocando. E se eu estiver identificando a minha mulher com outra, com a minha mãe, com ex-mulher, ex-namorada, o que eu estou vendo naquela mulher, no fundo, não é ela. Eu estou identificando essa pessoa com outra. Por isso que não funciona. Do mesmo jeito, se vocês entrarem na internet, tem um monte de constelação aí da Covid. Vamos constelar da Covid, vamos constelar do Brasil, vamos constelar do mundo. Gente, isso aí é uma maluquice. Sinceramente, eu só posso trabalhar com algo que está abaixo de mim e que eu tenho a capacidade de ajudar. Eu trabalhar com alguma coisa que está muito além de mim, quem sou eu? Quem sou eu para trabalhar com um negócio maior? Isso aqui, primeiro, isso é uma arrogância, isso é uma onipotência. E aí fica assim, que elementos eu vou colocar lá? Eu conheço os elementos importantes e quem está colocando o campo sou eu. Então eu vou colocar a minha visão sobre aquilo. A minha visão sobre isso. E quem diz que a minha visão é o que acontece? E aí eu vou achar que eu sou Deus, sou super-herói, eu sou um super-homem, eu sou uma super pessoa, porque se eu colocar, a questão que eu estou colocando em cima da minha percepção. Mas eu colocando eu vou saber o que acontece. Sinto muito, isso aí é conversa furada, isso não existe. Eu vi um monte, vi constelação do Brasil. Bom, aí você põe o elemento que você quiser. Aí eu posso falar assim, por que não pôs aquele elemento que é importante? E aquele outro elemento que é importante? E aquele outro? E por que você pôs esse e não pôs aquele? Qual é o grau de escolha que você vai ter de elemento? Da Covid, você vai colocar o quê? Tem lá, da Covid é muito interessante. Tem uma lá que... A Marie-Sophie. A Marie-Sophie pôs lá o Covid. E ela pôs como elemento a escola Hellinger. O que a escola Hellinger tem a ver com a Covid? E a escola, aí ficava assim, o vírus, o negócio ficava olhando para a escola Hellinger, de costas para a vida, olhando para a escola. Gente, não faz sentido, né? Sinceramente, é adulto ou infantil? Quando eu sou criança, eu acho que eu vou salvar o mundo. Quando eu sou adulto, eu faço uma reverência. Isso aqui é muito maior do que eu. Quem sou eu? É que nem filho querer resolver problema na casa dos pais. Não dá, né? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta, o senhor atende clientes a partir de que idade? É interessante porque assim, eu vou colocar algo assim, a questão não é a idade, eu atendo o sistema, é interessante isso. Quando eu olho, eu não vejo um cliente, eu vejo um sistema. Se tem uma criança, quem é o lado adulto da criança? O lado adulto da criança são os pais. Então eu estou atendendo os pais. A criança geralmente revela aquilo que os pais não enxergam. Então, quando eu vou ver a criança, eu estou vendo uma dinâmica que envolve o sistema, a família, pai, mãe, os avós e assim por diante. A criança vai revelar algo que é o oculto, é a sombra do sistema, é um problema que não está sendo visto. Através da criança, eu posso entrar na dinâmica sistêmica descobrir o que está acontecendo aqui, só que aí vem o seguinte, quem é que vai fazer a mudança? Quem vai olhar para isso fazendo a mudança? Os adultos do sistema. Então, quando tem uma criança, a criança me ajuda a fazer muito diagnóstico, mas a solução é com o lado adulto.
A criança, o lado adulto da criança são os pais. Então trabalha com os pais. Entendeu? Aí fica assim, mas Fernando, e se for um adolescente? Um adolescente, uma vez eu fiz um grupo de constelação só de adolescentes, foi muito interessante. O adolescente, ele já está com o pé no adulto e ele tem condições de enxergar melhor o que está acontecendo, tanto na família de origem, e ver o caminho que ele vai avançar, para onde ele vai. Isso eu consigo trabalhar com adolescente, mas fazer mudanças mais profundas é com os pais. E isso é um problema. Por exemplo, uma vez eu atendi, veio vou dizer, não era um adolescente, mas o comportamento era de adolescente, ele tinha 18 anos, aí aparece lá. Aí ele aparece e o que está acontecendo? Ideias suicidas. E aí eu vou trabalhar com ele. O que está acontecendo? Ele está carregando um monte de problemas da família de origem. Um monte. Aonde precisa ocorrer a mudança? Ele tem capacidade de fazer a mudança? Não. Aí eu trabalhei com ele ele trazer os pais para poder trabalhar isso. Ele apareceu sozinho, alguém marcou, acho que foi a mãe, que eu acredito que foi a mãe que marcou. E é interessante, fica assim, a mãe marca e empurra, vai lá. Aí o Fernando resolve isso. Ela quer se envolver com isso? Não. Aí ela não está lá. Aí eu falei, tem 18 anos, então ele não é uma criança. Também não dá para dizer que está adolescente, mas está ali na terminando. E esse período de 18 anos é complicadíssimo. Ele falou assim, olha, você não está bem, você sabe que não está bem. Você tem uma dificuldade enorme de falar com os seus pais dos problemas que você carrega. Você precisa, fale para os seus pais virem aqui, você vem com seus pais, vai... Bom, a mãe apareceu? Claro que não. Cadê o pai? O pai nem existia no sistema, óbvio, né? Para variar sempre esses casos, parece que não tem pai. E aí, nada. Aí pedi para minha secretária entrar em contato. Falou, avisa, pede para chamar. Alguém apareceu? Não. Interessante, né? Não aparece. Por quê? Para mexer tem que mexer na outra parte do sistema. E a outra parte do sistema... frequentemente assim, eu empurro essa criança, esse filho para alguém e se der algum problema, a culpa é do outro que não cuidou. A responsabilidade é dele. Isso aqui é passar a responsabilidade. Isso, aliás, acontece muito com escola. Família empurrando para a escola funções que são da família, do pai e da mãe. E depois cobra da escola. A educação, dependendo da educação, dar conhecimento é escola, mas certas coisas de educação é dentro de casa, não é na escola. Isso aqui também é fundamental, isso também precisa ser visto. Então, quando começa a ver uma série de dinâmicas, você precisa ficar muito atento para ver. Por isso, você precisa trabalhar com o sistema. Eu sempre, quando atendo um cliente, eu estou vendo o sistema onde ele está. E que capacidade ele tem de fazer mudanças na vida dele, e como ele pode fazer isso dentro desse sistema. Tá? E aí fica assim, ele vai consertar o sistema? Não, não vai consertar o sistema. Ele vai ficar mais saudável. Se ele ficar mais saudável, ele vai rasgar o script doentio que todo mundo fica fazendo. Ele vai ser uma fala diferente, ele vai colocar de uma forma diferente para as pessoas que estão lá, ele vai interagir diferente. Isso vai ser a mudança. Então, por exemplo, eu chego em casa, o roteiro chego em casa, a minha mãe está brava porque ela vai reclamar porque eu cheguei tarde, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, que eu fiz aquele outro, que não sei o quê. É o roteiro de sempre. Aí eu vou lá, ou eu faço de vítima, não mãe, eu explico, ou então eu estou rebelde, não, é o script, segue aquele script. Aí vem o pai, então seu filho fez isso, aí o pai vem reclamar e vem brigar, aí eu desafio meu pai, ou então eu brigo com ele e me bate, aí eu faço papel de vítima, aí eu xingo todo mundo, aí eu bato a porta, aquele script de sempre, é sempre a mesma coisa. Agora se chega e aí vem o script, eu venho lá e rasgo, é como uma peça de teatro. Você já trabalhou com teatro? Imagina, eu já trabalhei em teatro, é interessante isso, mas imagina você chegar e a hora que vem a sua vez agora de fazer o papel de vítima, de rebelde, você gritar e você não gritar. E aí a mãe vem e fala um monte de coisas esperando aquela reação clássica sua. Aí você fala alguma coisa diferente. Mãe, é verdade, eu preciso dar uma arrumada nesse negócio aqui, tem que acabar, né? Chega de confusão, né?
ela vai ficar perdida. Ela vai ficar, não, mas eu não estou entendendo. Aí ela vai insistir para ficar naquele lugar. Aí você faz outro. Aí o seu pai vem e fala uma coisa, você fala uma outra coisa que não tinha nada a ver com o script. O pessoal da peça teatro fica enlouquecido. Enlouquecido. Porque, não, mas você tem que fazer isso, que agora é a vez de eu brigar, porque eu já tenho até as palavras aqui. Eu não sei mais o que fazer. Então, quando você toma consciência, você muda o script da relação que você tem com o sistema. O que vai acontecer? Vai promover uma mudança no sistema. Eles vão ficar perdidos, mas vai mudar. Interessante isso, né? Vocês estão vendo? Então, esse é o grande poder que existe dentro da dinâmica sistêmica. Então, você, nas relações que você tem, e quando isso acontece, você pode fazer as mudanças a partir de você. Você não está mudando o sistema porque você é responsável para ele mudar tudo. Não, você faz a partir de você. Eu estava lembrando, isso mesmo, tem uma frase do Buda que eu separei aqui que é muito interessante, ele fala assim, ó, não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. A paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure na sua volta. Não é aqui fora, é dentro. E quando você fica adulto, você sabe que você é responsável pela sua vida. Quando você fica adulto, você sabe identificar a doença do outro, as dinâmicas doentias, você põe distância. Eu não vou ficar alimentando o lado doentio, o joguinho doentio do outro. Se você conhece triângulo dramático, você não entra no jogo triângulo dramático. Cai fora. Não importa, mesmo que aquilo te atraia. Você sabe que não adianta. Você vai entrar, a única coisa que vai acontecer é virar um problema, tá? Interessante, eu tenho uma pergunta que eu não entendi direito. A Carla fala assim, Carla Altuori fala assim, é possível constelar a cliente na fase intrauterina? Você pode constelar um cliente em todas as fases de vida. Tem até uma dinâmica de você fazer nas várias fases de vida. Você pode fazer até constelação individual. Coloque aqui como é que foi, como é que você sente que foi a relação do seu pai e da sua mãe na constelação, quando eles casaram. E aí, quando eles engravidaram, o que mudou? O que aconteceu quando você nasceu? Aí você vai fazendo por várias etapas. Você pode fazer por várias fases importantes da vida. Dá para fazer? Claro que dá, faço. Durante a constelação é muito comum eu fazer isso aqui. Eu faço, por exemplo, na constelação de grupo. Vai lá e eu falo assim, onde estão seus pais? E agora você nasceu. E aí eu coloco a fala da criança. Queridos pais, eu existo, eu sou filho de vocês. Eu preciso de você, mãe, eu preciso de você, pai, para poder existir. Eu preciso ser cuidado por vocês. Aí observa a reação que tem os representantes. Isso é constelação em grupo, mas dá para fazer também em constelação individual, para ver as dinâmicas que estão acontecendo. São variações técnicas. Dá para fazer? Claro que dá. Ok? Como também, se você souber fazer leitura de caráter, saber leitura corporal, endoectimeso, caráter, você pode olhar, você tem uma noção do que aconteceu lá na infância e também na fase intrauterina. Ok? Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrar amanhã, o tema amanhã, segredos para obter resolutividade. Olha lá, eu não falei que ia ter isso aqui? Segredos para obter resolutividade. Como é que você pode ser mais resolutivo no trabalho da constelação? Ok? Então amanhã a gente se vê. Tchau, pessoal. Um grande abraço.